No JBN de hoje, você vai ver que a Caixa Econômica Federal começou a liberar hoje os saques em dinheiro dos recursos do auxílio emergencial depositados nas poupanças digitais do banco. E ainda no nosso comentário de hoje, você vai saber como se planejar nesse tempo de crise utilizando bem aquela reserva financeira. E o Papa Francisco ligou para o arcebispo de Manaus para prestar apoio e preocupação com a situação da cidade, que é uma das mais afetadas pelo coronavírus. E ainda vamos dar o giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta segunda-feira, 27 de abril. A Caixa Econômica Federal começou a liberar hoje os saques em dinheiro dos recursos do auxílio emergencial depositados nas poupanças digitais do banco. Esses depósitos foram feitos para que os beneficiários que não recebem o Bolsa Família e que não possuem conta em outro banco possam acessar o dinheiro. A liberação de saques em dinheiro segue um calendário que depende da data de nascimento do beneficiário, que vai desta segunda até o dia 5 de maio. Para quem ainda não teve o saque liberado em dinheiro, mas já teve a quantia depositada na poupança digital, os recursos podem ser usados de forma eletrônica para o pagamento de faturas ou usando o código de barras, e para transferência para contas de outros bancos. A limitação só vale para quem está recebendo o auxílio pela poupança digital, criada pela Caixa. Quem indicou conta bancária anterior ou vai receber os R$600 em substituição ao Bolsa Família não tem restrição para o saque. Segundo a Caixa, o calendário de saques é uma medida de prevenção contra a pandemia de Covid-19. O objetivo é evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas. Os trabalhadores vão poder sacar o auxílio nos caixas eletrônicos e casas lotéricas de todo o país sem a necessidade de usar um cartão, mas será preciso solicitar a retirada por meio do aplicativo Caixa Tem. Até o momento não foi informada nenhuma outra forma de solicitar o saque. E agora a gente vai dar um giro para te atualizar sobre as últimas notícias do coronavírus pelo mundo. Acompanhe. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson retornou aos trabalhos depois de se recuperar da Covid-19. No primeiro pronunciamento, ele disse que acha perigoso relaxar o bloqueio, mesmo que afete severamente a economia, pois poderia causar um segundo surto fatal da doença. Depois de 31 dias desde que testou positivo para o coronavírus, o primeiro-ministro comparou a doença a um criminoso de rua. O Reino Unido é um dos países com mais atingidos pela Covid-19, com mais de 20 mil mortes. Do lado econômico, essa será a maior recessão em 300 anos. E a Espanha liberou que as crianças saíssem de casa depois de 6 semanas. Elas terão 1 hora de atividade livre supervisionada por um adulto e que seja a menos de 1 quilômetro de casa. Além disso, o distanciamento social ainda continua e cada criança deve ficar pelo menos 2 metros de distância uma das outras. As escolas continuam fechadas e sem previsão de retorno às aulas. A Espanha impôs um dos bloqueios mais rigorosos da Europa por conta da pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 23 mil pessoas com 205 mil casos. Em Xangai e Pequim, ambas na China, as escolas de ensino médio começaram a retornar às aulas depois de 3 meses. Os estudantes fizeram uma fila na entrada do colégio com uma distância de 1 metro entre eles e tiveram que passar por um detector térmico. De acordo com a Comissão de Educação da China, as escolas irão cumprir um cronograma de retorno gradual até 6 de maio. E o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, confirmou em entrevista que deve permitir a reabertura de fábricas e canteiros de obra a partir do dia 4 de maio. 2 semanas depois, será a vez dos varejistas abrirem as portas. Bares e restaurantes somente no início de julho. As escolas permanecem fechadas até o início do novo ano acadêmico em setembro. Centenas de manifestantes fizeram um protesto na cidade de San Diego, pedindo ao governo dos Estados Unidos o fim do bloqueio causado pelo coronavírus. Além da Califórnia, protestos também foram vistos em outros estados do país. As autoridades de saúde pública dizem que o fim do isolamento pode provocar uma nova onda de casos da Covid-19. Os Estados Unidos já têm mais de 960 mil casos, com 54 mil mortes. E agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre como se planejar nesse tempo de crise utilizando bem aquela reserva financeira. Você sabe? Quem explica pra gente é o planejador financeiro João Gondim no nosso comentário de hoje. Acompanhe.
Uma dúvida que muitas pessoas têm nesse momento é o chamado FGTS. E aí, fui mandado embora e vou resgatar o FGTS. Ou seguro-desemprego, também uma renda que vem em função da demissão. Ou às vezes você tem uma poupança. Não importa a origem desse dinheiro. Nós, no planejamento financeiro, chamamos isso de base de plena liquidez. Ou, em outras palavras, a que as pessoas costumam dizer como reserva de emergência. Que nada mais é do que um dinheiro que você tem guardado para utilizar no momento de emergência, de desafio financeiro em que você perde a sua renda. Bom, se esse é o seu caso e você não fez a sua reserva de emergência, este é um bom momento para você não gastar esse dinheiro com coisas do tipo dar presente para os outros, às vezes comprar roupa ou viagem, até porque viagem agora não está tão simples assim fazer. Então, se você não criou a sua reserva de emergência antes, utilize esse dinheiro para cobrir o negativo da sua conta. Calma que eu vou explicar. Se você ganhava 4 mil, por exemplo, e passou a ganhar 2, seja lá qual for o motivo, mas a sua despesa permanece igual, permanece em 3. Significa que você agora está negativo todos os meses R$1.000. Sendo assim, se você recebe aí de FGTS R$5.000, R$6.000, você tem ali 5 ou 6 meses para se manter sem entrar no vilão do cheque especial. Então você pode utilizar esse dinheiro como uma forma de se proteger da sua perda de renda. Claro que se você tem o seguro-desemprego, é outra forma também de você compor a sua renda. Mas nesse momento, utilize com cuidado essa reserva. Não vá aí gastando esse dinheiro com coisas que você antes sonhava em comprar e agora parece que tem a oportunidade. Trocar uma geladeira, comprar um fogão, trocar o sofá. Eu não sei qual é o seu desejo, mas você sabe. Sendo assim, segura um pouquinho, espera passar esse momento, vá gastando aos poucos. Quem sabe no final disso tudo, quando você recompor a sua renda, você não tem esse dinheiro disponível para gastar com aquilo que você tanto deseja, certo? Se você tem um dinheiro ali na poupança, se você já tem uma reserva de liquidez e vai receber esse dinheiro, aí eu vou deixar uma dica muito especial. Nós estamos passando por um momento, por incrível que pareça, incrível para se investir no Brasil, quando a gente fala de renda variável. Então, se você tem um dinheiro guardado, se você já tem a sua reserva, se você não vai ficar no negativo e está tranquilo, esse dinheiro pode ser utilizado também para você investir, por incrível que pareça. Mas é importante utilizar a ajuda de um profissional, um planejador financeiro, para te orientar melhor nessa empreitada. E o Papa Francisco surpreendeu o arcebispo de Manaus. O Santo Padre ligou para Dom Leonardo Steiner para manifestar solidariedade e proximidade. Mais cedo eu conversei com o Dom Leonardo Steiner sobre essa ligação. Vamos ver. Dom Leonardo Steiner recebeu essa ligação do Papa Francisco no último sábado. A gente vai conversar com ele agora. Eu queria que o senhor começasse falando para a gente qual a sensação do senhor quando recebeu esse telefonema do Papa. Primeiro, você nem acredita direito, né? Eu tive a sorte de que a primeira ligação que ele fez, não consegui quase entender, mas eu não conseguia ler o número, não era visível o número. Quando ligou pela segunda vez, eu disse, pronto, Dom Leonardo. Ele falou, Papa Francisco. Eu fiquei assim surpreso, e como nós já nos conhecemos, logo reconheci a voz. E ele logo disse, olha, eu estou telefonando para manifestar minha proximidade, perguntar como é que está a situação em Manaus, mas eu queria lembrar toda a Amazônia. E foi assim um gesto fraterno muito grande, um cuidado pastoral muito grande da parte do Santo Padre para com toda a Amazônia, não só com Manaus, com toda a Amazônia. O senhor estava me dizendo, ele aproveitou para agradecer, para dizer que está rezando pelas pessoas da igreja, pelos membros da igreja que estão ajudando nesse momento complicado aí. E não só pelas pessoas da igreja, por todas as pessoas. E eu pedi a ele uma bênção e ele me enviou uma bênção para toda a Amazônia, mas especialmente para Manaus, que é um momento difícil. E pude dizer ao Santo Padre a ajuda que nós estamos procurando dar, especialmente aos nossos irmãos que vivem nas ruas de Manaus, os migrantes, também nas nossas periferias, com cestas básicas. Ele ficou muito contente e satisfeito de que nós estejamos atendendo essas pessoas. Receber esse telefonema, marcou o senhor, marcou todo mundo da igreja, deu um gás a mais aí
para os trabalhos que vocês estão desenvolvendo, então. É uma alegria muito grande, não é sempre que o Papa telefona, né? É tão difícil que o Papa telefone pessoalmente para a gente. Mas é um telefonema dirigido não ao arcebispo de Manaus. Poderia ser qualquer um bispo que aqui estivesse como arcebispo. Ele telefonou porque estima a Amazônia. Ele telefonou porque é um homem que tem sensibilidade com o drama humano. Então nós, é claro, somos profundamente agradecidos. Eu pude, através dos meios de comunicação, manifestar o nosso agradecimento e desejo fazê-lo também com uma carta pessoal, ainda em nome dos bispos e da população da Amazônia, esse agradecimento por esse gesto não apenas simpático, mas tão paterno da parte dele. Muito obrigado por falar com a gente, falar sobre esse momento aí especial, né, que o senhor falou aí com o Pontífice sobre a situação e ele demonstrou esse apreço que ele tem pela Amazônia, pelas pessoas de Manaus. E eu agradeço ao senhor por atender a gente, falar com a gente sobre esse momento, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Deus lhe abençoe e abençoe a todos aqueles que acompanham a TV Pai Eterno. E agora a gente vai para o intervalo e a seguir você vai ver que hoje foi dia de estreia aqui na TV Pai Eterno. Os detalhes você vai conferir já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E olha só, se você acompanha a TV Pai Eterno, deve ter percebido que o dia hoje foi muito especial. Isso porque foi dia de estreia. Quem vai contar pra gente os detalhes sobre essa novidade é a repórter Daiane Rodrigues. Olá, meu amigo e minha amiga da TV Pai Eterno. Começa agora o Ponto 3. Louvado seja o Divino Pai Eterno e Nossa Mãe bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Momento de muita alegria para os devotos, porque a partir de hoje vão poder contar com 2 novos programas na grade da TV Pai Eterno. Um deles já estreou, foi antes do JBN, então quem estava ligadinho pode participar desse momento de oração, fé e devoção que vai acontecer às 5h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Esse Santo Terço que nós vamos rezar, Terço da Família FIP, é uma forma criativa de chegar até você e de fazer com que muitas pessoas participem mais desta oração confiante e contínua que nós precisamos fazer para lutar contra essa pandemia e contra esse vazio espiritual que tem feito nossas igrejas ficarem assim, sem a presença das pessoas. É que agora o Santo Terço também vai ser rezado em família, pelos devotos do Pai Eterno de todo o país que vivem essa quarentena em oração. Os associados à AFIP vão poder participar do Terço da Família AFIP, gravando um vídeo no celular, rezando uma dezena do terço. Assim, a cada edição, 5 pessoas ou 5 famílias participam. E você de casa sabe como participar? Basta pegar o seu celular, colocar na horizontal e gravar um vídeo, falando seu nome, cidade e rezando uma dezena do terço. Depois é só enviar para terçodafamilia@tvpaieterno.com.br, lembrando que terço é sem cedilha. Assim você vai poder participar desse momento com os missionários redentoristas Padre Braulio ou Irmão Diego Joaquim. E não é só isso, logo mais às 10h10 da noite tem uma nova estreia. O programa Ponto 3 apresentado pelo Irmão Diego Joaquim. Toda segunda-feira, neste horário, o missionário redentorista entrevista 2 convidados por videoconferência sobre temas atuais com relevância para toda a sociedade. O que mais chama a atenção é a diversidade de opiniões, que vai tornar a conversa ainda mais interessante.
e quem perder a estreia vai poder conferir a reapresentação na quarta-feira ou no sábado, às 11h30 da noite. O objetivo desse programa é oferecer a você a oportunidade de aprofundamento, formação e informação a partir do que está acontecendo em nossa sociedade. Então você aí de casa fique ligadinho para não perder nada. Oração e informação é muito importante para todos nós, não é mesmo, Wilker? Sim, Daiane, com certeza é essencial, né? E toda a equipe da TV Pai Eterno está sempre empenhada em levar conteúdos de qualidade para os devotos do Brasil inteiro. Então fica aí o nosso convite para você participar e assistir o Santo Terço em Família e o ponto 3, tá bom? E agora chegou o momento de conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Veja. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana para todos vocês. O Papa Francisco rezou ao meio-dia de ontem, terceiro domingo da Páscoa, da Biblioteca do Palácio Apostólico, aqui no Vaticano, a oração mariana do Regina Coeli, que substitui o Ângelus durante o período pascal. Na locução que precedeu a oração, o Santo Padre ateve-se ao Evangelho de ontem, que, ambientado no dia de Páscoa, conta o famoso episódio dos 2 discípulos de Emaús. É uma história que começa e termina em caminho, observou o Santo Padre, comentando essa página do Evangelho. Ele explicou que se tem uma viagem de ida dos discípulos que, tristes pelo desfecho da vida de Jesus, deixam Jerusalém e voltam para casa, Emaús, caminhando por cerca de 11 quilômetros. Trata-se de uma viagem que se dá de dia, com boa parte do caminho em descida. E se tem a viagem de retorno, outros 11 quilômetros, mas feitos ao cair da tarde, com parte do caminho em subida após a fadiga do percurso de ida. 2 viagens, acrescentou Francisco. Uma fácil, de dia, e outra cansativa de noite. No entanto, a primeira se dá na tristeza, a segunda na alegria. Na primeira se tem o Senhor que caminha ao lado deles, mas não o reconhecem. Na segunda, não mais o veem, mas sentem sua proximidade. Na primeira encontram-se desanimados e sem esperança. Na segunda, correm para levar aos outros a bela notícia do encontro com Jesus ressuscitado. Francisco sublinhou que os 2 diferentes caminhos daqueles primeiros discípulos dizem a nós, discípulos de Jesus, hoje, que na vida temos diante de nós 2 direções opostas. Tem-se o caminho de quem, como aqueles 2 na ida, se deixam paralisar pelas desilusões da vida e seguem adiante tristes. E se tem o caminho de quem não coloca em primeiro lugar a si mesmo e seus problemas, mas Jesus, que nos visita, e os irmãos que esperam a sua visita. Eis a reviravolta, indicou o Papa. Deixar de orbitar em torno do próprio eu, das desilusões do passado, dos ideais não realizados, e seguir adiante, olhando para a realidade maior e verdadeira da vida. Jesus vive e me ama. A inversão de marcha é esta, passar dos pensamentos sobre o meu eu à realidade do meu Deus. Passar, com outro jogo de palavras, disse Francisco, do se ao sim. Do se. Se tivesse sido Ele a libertar-nos, se Deus tivesse me escutado, se a vida caminhasse como eu queria, se tivesse isso ou aquilo. Esses são os nossos se, parecidos com os dos 2 discípulos, os quais, porém, passam ao sim. Sim, o Senhor vive, caminha conosco. Sim, agora, não amanhã. Sim, eu posso fazer isso para que as pessoas sejam mais felizes, para que as pessoas melhorem, para ajudar muitas pessoas. Sim, eu posso. Do se ao sim, da lamentação à alegria e à paz, porque, disse o Papa, quando nos lamentamos, não estamos na alegria, estamos naquele ar de tristeza. E isso não ajuda nem nos faz crescer bem. Do se ao sim, da lamentação à alegria do serviço. Como se deu essa mudança do eu ao Deus, do se ao sim? Perguntou Francisco, encontrando Jesus. Os 2 de Emaús, primeiro, lhe abrem seus corações, depois o escutam explicar as Escrituras, depois convidam-no à casa. São 3 passagens que também nós podemos fazer em nossas casas. Primeiro, abrir
o coração a Jesus, confiar-lhe os pesos, as fadigas, as desilusões da vida. Segundo, ouvir Jesus, tomar o Evangelho em mãos, ler hoje mesmo esta passagem, disse o Papa, do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Terceiro, pedir a Jesus com as mesmas palavras daqueles discípulos. Fica conosco, Senhor, com todos nós, porque precisamos de Ti para encontrar o caminho. Nas saudações após o Regina Coeli, o Santo Padre lembrou que, no sábado, foi celebrado o Dia Mundial das Nações Unidas contra a Malária, enfatizando que, ao tempo em que estamos combatendo a pandemia do coronavírus, devemos levar adiante também o compromisso de prevenir e debelar a malária, que ameaça bilhões de pessoas em muitos países. O Santo Padre dirigiu uma saudação àqueles que, ontem, domingo, na Polônia, participaram da leitura nacional da Sagrada Escritura. O Papa recordou que disse isso várias vezes e que gostaria de dizer novamente. Como é importante adquirir o hábito de ler o Evangelho. Alguns minutos, todos os dias. Carreguemos o Evangelho conosco, disse, no bolso, na bolsa, que esteja sempre perto de nós, inclusive fisicamente, e lê-lo um pouco, todos os dias. Francisco lembrou ainda que daqui a poucos dias terá início o mês de maio, dedicado de modo particular à Virgem Maria, e ressaltou que, com uma breve carta publicada no sábado, convidou todos os fiéis a rezarem o terço, juntos, neste mês, em família ou sozinhos, e rezar uma das duas orações que colocou à disposição de todos. Nossa Mãe nos ajudará a enfrentar com mais fé e esperança o tempo de provação que estamos atravessando, disse ainda Francisco. O Papa propõe a todos redescobrir no mês de maio a beleza de rezar o terço em casa, juntos ou sozinhos. O importante é levar em consideração um segredo: a simplicidade. E na missa da manhã de ontem, domingo, na Casa Santa Marta, no Vaticano, Francisco rezou por aqueles que se encontram cheios de tristeza, porque sozinhos ou sem trabalho, e não sabem como manter a família por causa das consequências da pandemia. Rezemos também nós por eles. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. É isso aí, Silvonei. Obrigado pela participação. E agora eu quero falar diretamente com você, associado da AFIP. Nós sabemos o quanto o trabalho da AFIP é importante para quem faz parte dessa família. O nosso objetivo é ser um apoio espiritual a milhares de fiéis, levando a palavra de Deus e o consolo aos corações de todos. Para isso, nós contamos sempre com a sua colaboração. Então, se você quiser fazer a sua doação, eu trago uma alternativa para você, que é esse código que está aparecendo no canto da sua tela, que é o QR Code. Você pode pegar seu telefone, seu celular, abrir a câmera dele e apontar para esse código, e aí você vai esperar um pouquinho que ele vai te levar para a página de doações do nosso portal, que é o paieterno.com. Lá você vai ter duas formas de contribuição. Uma delas é o boleto, que pode ser gerado e pago por meio do aplicativo do seu banco, aí no seu celular mesmo, e a outra opção é o PayPal, uma forma de pagamento que é feita por meio do cartão de crédito. É bem fácil, viu? Não tem dificuldade nenhuma. E as duas formas que eu falei são seguras e garantem a contribuição, a sua ajuda com essa obra de evangelização e amor ao Divino Pai Eterno. Se você tiver alguma dúvida, se não tiver entendido alguma coisa que eu falei aqui, é só ligar pra gente, sempre vai ter alguém para te atender, tá bom? E é claro que você pode fazer isso de qualquer lugar do Brasil. O telefone, você já sabe, é o 62-3506-9800, tá bom? E esse foi o JBN de hoje, e nós encerramos essa edição com uma ação que aconteceu no último sábado. O Santuário Basílica de Santo Antônio, em Vitória, capital do Espírito Santo, promoveu um movimento de oração especial. O reitor da Basílica, Padre Roberto Camilato, junto com um grupo de fiéis, fizeram um terço usando balões coloridos com as cores missionárias e elevaram ao céu, simbolizando a oração que chega a todos os cantos da terra, como pedido a Deus pelo término dessa pandemia que a gente está enfrentando. Vamos encerrar então vendo como foi esse momento tão especial. E para você, até amanhã. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz juntas todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz.